Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Evangelho e Vida, na nossa Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. E hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos ler então o item 1, que é a parábola, que são a parábola do que Jesus nos fala daqueles trabalhadores. E ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outro para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 1/10. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então um que só à 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, estamos aqui, eu, Márcia e Darcy. Tudo bem, Darcy? E vamos ver, né? Porque a nós parece que foi injusto esse trabalhador, esse contratador, né? Esse contratante aí, né? Esse dono da vinha, né, Darcy? É isso mesmo, a nossa saudação aos queridos amigos do Evangelho de Vida, que tenhamos assim esses instantes de meditação e de estudo com muita clareza, né, espiritual. Quando nós ouvimos, né, essa parábola de Jesus, né, que Jesus relata, né, nós aproveitamos para pedir ajuda, né, quem também trouxe uma interpretação para a gente, que é o Carlos Torres Pastorino, lá em Sabedoria do Evangelho. Para quem tiver esse material em mãos, ele está no volume 6, né? E Pastorino vem dizendo que nós não podemos entender, não é, essa parábola de Jesus assim com a letra, né, que a gente vai ficar com uma série de interrogações, mas que o que a gente precisa entender é que sempre uma história tem uma
entendimento mais amplo. E, resumidamente, né, o que Pastorino coloca, e se vocês quiserem ver o texto todo, vocês vão até lá, mas era justamente a respeito do amadurecimento espiritual de cada tarefeiro, né? Cada tarefeiro chega no trabalho cristão, vamos assim dizer, no trabalho de divulgação do ensinamento do Cristo, de acordo com o seu amadurecimento. Às vezes você pode falar, pode conversar, pode pedir, pode convidar, né, a pessoa para o trabalho, mas é como se esse convite não encontrasse eco dentro da pessoa, né? Então, nós achamos interessante a interpretação que ele dá, porque isso fala, não é, desta condição de cada um. E vocês vão, assim, estar perguntando, né? Mas como é que nós vamos poder entender tudo isto, né? É justamente refletindo sobre as idades espirituais de cada um, né? E quando eu vejo assim, isso é independente da idade, tá certo, gente? Porque nós podemos ter, por exemplo, uma pessoa de certa idade, que a gente pensa que já tem uma maturidade, e aquela pessoa espiritualmente ainda está numa faixa de adolescência. Como a gente pode encontrar também uma criança, não é? A gente diz assim, não é criança, mas é o espírito que já tem um amadurecimento. Então, essa hora que Jesus vem tratando para a gente nesse item, né, quer dizer justamente o amadurecimento espiritual de cada um. Nós vamos aqui folheando, né, nosso capítulo, a gente vê então quando Kardec também na Instrução dos Espíritos, né, ele vem aqui, aliás, o Espírito Constantino e o Espírito Henri Heine, eles vêm falando então a respeito da pujança, da importância desses últimos chegados que nós poderíamos ter, que também são os espíritos, os espíritas, né? E logo depois, amigos, o Espírito Erasto, no item 4, fala a respeito da missão dos espíritas. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Márcia? Pois é, né? E aqui a Erasto nos convida, dizendo que nós somos esses trabalhadores da última hora, porque nós já somos chamados há muito tempo e que a gente percebe que não é a nossa primeira encarnação como espíritas. Então ele até faz uma pergunta, né? Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E será que nós, como espíritas, nesta encarnação, já estamos neste bom caminho? E ele fala para a gente só vai reconhecer se a gente está nesse caminho quando a gente tem os princípios da verdadeira caridade e a gente, dentro de nós, e a gente pratica esses princípios. Aí ele diz que quando a gente, ele diz quanto o número de aflitos que a gente consola, né, pelo nosso amor ao próximo, quando a gente tem também desinteresse e tudo o mais. E aí a gente vai entrar, porque essa fala de Erasto também se conjuga com a fala do Espírito de Verdade, que está no item 5, sobre os obreiros do Senhor, que é o que nós espíritas e todo aquele que tem o bem no coração e que segue os preceitos de Jesus, independente de seus credos. Então, aquele que é um verdadeiro obreiros do Senhor, Erasto já fala na sua resposta no item 4, e no item 5 nós vamos ter um Espírito de Verdade falando para a gente como são os obreiros do Senhor. E a gente vai falar sobre isso, né, Darcy?
Então, a gente tirou aqui uns itenzinhos para que a gente, em vez de ler o texto, nós vamos falar de algumas características que estão dentro desse item dos obreiros do Senhor. E a gente começa por dizer que o Espírito de Verdade nos diz que o verdadeiro obreiro do Senhor trabalha o tempo todo com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade, que Erasto também falou sobre isso. Então, quando a gente se dedica, né, Darcy, e essa caridade, que seja a caridade moral, que seja a caridade material e até a caridade moral, de um afago, de um consolo, mas seja sem desinteresse. E não, como às vezes, eu já estou fazendo isso porque assim eu já vou lá, né, ganhar esse reino dos céus. Né? Então, aqui o Espírito de Verdade nos diz que realmente só seremos esse obreiro do Senhor se trabalharmos com desinteresse e somente pensando no outro. Quer comentar mais um pouquinho, Darcy? Você sabe, eu achei interessante, né? Porque quando ele fala com desinteresse, sem outro móvel, sem outro motivo que não a caridade, lá o Erasto também está dizendo na caridade que eles ensinarão e praticarão. Então, meus amigos, a questão é a prática. Eu não posso ficar apenas no discurso, né? E a gente diz, na sua vida particular, na sua vida pessoal, você está ensinando isso? Ensinando com os atos, né? Você está praticando porque aliás, é André Luiz que diz, né? Que às vezes nós somos o único livro que o outro está lendo. Então, o que ele quis dizer isso, né? O outro talvez nunca tenha ouvido falar, ou já ouviu falar e não prestou atenção, mas ele percebeu que alguém age de forma diferente. Então, a questão básica aí, né, é assim, ensinar e praticar. Então, você tem enxugado lágrimas de alguém, você tem orado por alguém, você tem aproveitado o período para ficar com alguém, ajudar alguém, orar, não é por alguém. Então, ele diz isso, né? Sem desinteresse. Por que você faz isso? Quer dizer, com desinteresse, né? Com desinteresse, exatamente. Isso, Márcia, obrigada. Esse assim, com desinteresse. Quer dizer, por que você está ajudando o outro? Não, porque o outro tem recurso, o outro vai me ajudar, assim. Não, coração aberto, né, Márcia? E continuando dentro dessas características do obreiro do Senhor, ele diz que a gente tem que trabalhar em equipe, trabalhar juntos, buscando a união de esforços. E a gente está vendo tudo isso que Darcy também está colocando, a gente tem que começar isso tudo, porque a nossa primeira vinha é o nosso lar, né, Darcy? É a nossa casa, a nossa família. Então, o quanto a gente consegue, dentro da nossa casa, trabalhar com desinteresse, e às vezes a gente tem que ter muita ajuda, muita caridade dentro com os nossos, né? Com aqueles que estão ali, que são aqueles que estão junto nos nossos primeiros desafios, que é o nosso lar. Então, que a gente fala. Você sabe, Márcia, eu me lembrei de uma coisa, né? Às vezes nós estamos tão cansados, não é? Com tanto trabalho na nossa casa espírita que a gente não trata bem os nossos filhos, os nossos netos e os nossos companheiros. Exatamente. Alguém vai dizer, mas tudo isso está acima. Mas aqui o amigo espiritual está dizendo para nós, né? O que é caridade? Você faz caridade fora e não faz caridade dentro de casa. É um na casa espírita e é outro dentro de casa, né? Exatamente. Então, será que esse espírito de caridade, coisa que o Espírito de Verdade quer nos trazer, nós realmente estaremos praticando? Se eu não consigo fazer isso dentro da célula menorzinha que é a nossa casa, né? Então tudo isso soa falso,
quando eu faço fora da casa, não é isso? É verdade, é verdade. E aí o Espírito de Verdade continua, diz que a gente tem que impor silêncio às nossas rivalidades e discórdias para não trazer dano à obra. E a obra é da construção da nossa família, com harmonia, ou seja, a obra do Cristo, quando a gente também está dentro da casa espírita ou vivendo em sociedade. Porque na hora quando a gente trabalha dentro de um templo espírita, nós temos que conviver com outras pessoas. Hoje em dia a gente não tem mais só a figura do presidente, né, Darcy? Nós temos, todos tomam parte das decisões e as decisões que são tomadas, todos ajudam a implementar. E se cada um quiser ver só o seu ponto de vista, vai ficar complicado, né? Então a gente tem que pensar qual o objetivo da obra, qual é a missão daquela obra. Então nós temos que trabalhar sem rivalidade, sem discórdia, e ele coloca mais sem dissensões que vão retardar a hora da colheita dessa vinha. Então a gente tem que estar preparado para isso, para quando tem que trabalhar em equipe e união de esforços, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba que nem todos pensam como nós, mas não significa que um está certo ou o outro está errado, simplesmente pensamos diferente. Então a gente tem que pensar muito antes de falar. Então, impor silêncio, né? Silêncio, as rivalidades e Você as sabe, discórdias. Márcia, eu me lembrei, mas que como a gente faz muitas visitas por aí, né, a nível do movimento espírita, nós muitas vezes ouvimos aquelas questões assim, pois é, não estou podendo mais continuar naquela casa porque a gente criou uma rivalidade. Mas olha só, mas criou rivalidade, tem discórdia, né? Eu acho que eu vou só reforçar o que você falou. A casa espírita é a nossa casa, né? E nesta hora eu vou olhar para o irmão como uma pessoa realmente diferente de mim, que tem ideias diferentes, mas que nem por isso nós vamos ser inimigos, nós vamos respeitar, é isso que aqui o Espírito da Verdade diz para a gente, né? Nós vamos impor silêncio, a rivalidade, essa discórdia, porque isso é um traço da nossa infância que não foi tratada, né? Não, eu quero assim, você quer. Você lembra aquelas briguinhas de criança, né? Aham. Então nós crescemos, amadurecemos e a gente precisa olhar com outra forma, né? De outra forma. E isto para não trazer dano à obra. Vocês já imaginaram quem está chegando na nossa casa para receber o Evangelho, para receber aquele acolhimento, e ela já começa a perceber que ali existe um ambiente, entre aspas, hostil? Eu não quero mais saber disso aqui, entenderam? Ó, foi um prejuízo, foi um dano à obra, porque a obra é de espalhar o evangelho, não é? Então, quando nós temos dissensão, como outro item também vem dizendo para nós, sem dissensões, não é? Que retardam a hora da colheita. Exatamente. Vocês já viram aqueles dois amigos que estão trabalhando no campo? Eles têm que fazer um determinado espaço. E aí, de repente, começam a brigar, chega às 5 horas da tarde que eles têm que ir embora, o trabalho não foi feito. É isso que os amigos estão nos alertando, não é, Márcia? Exatamente isso, né? Porque, e como você falou, aquele que está chegando, que vem buscar na nossa casa espírita acolhimento, carinho, compreensão, é um local. Eu falo assim, não, mas se aqui existe esse clima, com certeza aqui não é o local que eu devo ficar, né? Então, porque. E aí, seguindo adiante. O Espírito de Verdade nos diz que nós temos que ter piedade aos nossos irmãos, estender as mãos e amparar o fraco. Diz também para a gente que nós temos que pensar nas recompensas celestes, no lugar dos gozos da terra e na satisfação do nosso orgulho. E o mais, quer dizer, isso tudo é importante,
mas que a gente também possa aqui também pensar, né, Darcy, nesse último fala aqui, na última fala dele, de que não recuam diante das tarefas, porque os desafios são muitos, e principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, né, Darcy? Os desafios são imensos que nós estamos encontrando nas nossas vidas, na vida cada um em particular, e a gente às vezes vai tendo desânimo, né, Darcy, de continuar, às vezes a preguiça. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente vá prejudicando a obra, né? É isso mesmo, né? Nós muitas das vezes achamos que nós não somos assim as melhores pessoas para a tarefa, e vem a preguiça, e vem as questões de ordem particular na nossa casa, com os nossos filhos. Vocês já perceberam que quando a gente se interessa por uma determinada tarefa na casa espírita, é o marido que reclama, é o filho, entende? É a condução que demora, e é como se fossem sendo apresentados vários empecilhos e a gente então tem vontade de desistir, não é? E aí, nessa hora, eu vou só lembrar uma frase do Erasto, aqui no item 4, quando ele diz o seguinte: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das pulgueiras imoladoras. Então ele está dizendo para nós, não é? Você quer completar, Márcia, por favor? Eu vejo, como você está colocando e completando mais, que o Espírito da Verdade, quando a gente está falando dessas tarefas, né, que ele fala aqui, Cândido, que o pai, né, só vai confiar as tarefas aos que não recuarem, quer dizer, diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Aí cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, como o Darcy está falando aí, a gente ter esse desafio, né, Darcy, que Darcy começou falando lá na interpretação de Pastorino, dessa parábola, depende da nossa maturidade espiritual, né, o nosso desenvolvimento espiritual, o quanto já estamos compreendendo algumas coisas. E às vezes essa tarefa não é fácil não, né, Darcy? Como a gente estava falando aqui, de que você coloca de Erasto, que nós vamos ter essas dificuldades. Então, a questão é, com aquela última frase que nós lemos, né? Aqueles que não desistem, não recuam diante da tarefa. Né? Aí a gente tem que se perguntar, né, Darcy, será que nós não estamos recuando diante da tarefa? Essa é uma pergunta para cada um, e a resposta é, minha gente, mãos à obra. Mãos à obra, né, Darcy, sem medo, sem preguiça, e assim, acima de tudo, com coragem, com muita fé e confiando nos amigos espirituais, confiando nos nossos anjos de guarda, confiando em Jesus e no nosso Pai, né, de que temos uma missão e que a gente consiga ter clareza dessa nossa missão aqui, que quando a gente fala a palavra missão assusta, parece que, né, é uma coisa, e não é, às vezes são coisas simples, mas que a gente pode ter muita dificuldade em cumprir, né? Então é isso, né, Darcy? Queridos amigos, que ótimo, e que a gente consiga então se encontrar no nosso próximo programa. Que fiquemos todos com Deus. Um abraço, até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.